Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina Eletrônica Aplicada. Nesta aula vamos falar sobre circuitos logarítmico e antilogarítmico feitos com amplificadores operacionais. Então a ideia do amplificador logarítmico é ter uma tensão de saída proporcional ao logarítmico do sinal de entrada. Então essa aqui é a função logarítmica matemática, onde para uma entrada tendendo a zero, a saída tende a menos infinito. Para uma entrada de valor unitário, a saída é zero, e para uma entrada com valores positivos, a saída é o log da entrada. Então, considerando que a saída y é o log de x, aqui vamos mostrar a aplicabilidade da função logarítmica, que é a seguinte: se eu disser que log de k é k1, então o log de um valor a vai ser a1. Consequentemente, se eu somar K1 e A1, ou seja, eu fiz o log de K, eu fiz o log de A, e esses sinais somados é equivalente ao log de A vezes K. Então, eu consegui fazer a função produto a partir da função soma. Faço o log dos valores que eu quero fazer o produto e faço a soma. O amplificador somador é relativamente simples de você proceder. Você fez a soma e então você tem o equivalente a log de A vezes K. Obviamente que depois, fazendo a função antilog, eu posso então ter o meu sinal A vezes K de forma analógica. Então, eu posso fazer um multiplicador analógico. Da mesma forma, posso levar sinais ao quadrado. Tá? Então, esse mesmo sinal K1 e A1, se eu der um ganho de 2 no sinal A1, o meu equivalente é ter A quadrado vezes K. Então, consigo fazer a função quadrado, cubo, etc., multiplicando o valor que eu quero pela constante que eu desejo. E posso também fazer divisão. Se ao invés de eu somar os sinais K1 e A1, se eu subtrair K1 e A1, é equivalente à divisão de K por A. Então, as principais funções de amplificadores logarítmicos estão relacionadas a essas propriedades da função logarítmica que levam a você poder fazer multiplicação e divisão de forma relativamente simples. Bom, aqui temos então um exemplo de função real versus a função ideal dos circuitos amplificadores logarítmicos. Eles vão conseguir trabalhar dentro de uma determinada faixa aqui. Tá? Alguns amplificadores comerciais conseguem trabalhar numa faixa aí que vai até 10⁶, aqui em décadas. Então, em 6 décadas, 4 a 6 décadas, é possível você trabalhar aí em relação sinal de entrada e sinal de saída. Tá? O circuito real, ele, para valores menores do que 1, ele vai tender aqui a saturar um determinado valor, e também, da forma positiva, chega um dado ponto que o circuito real ele leva a uma saturação. Tá? Mas, dentro da faixa que ele está operando como logaritmo, ele vai ter uma saída proporcional ao log da entrada. Então, os amplificadores reais, eles não vão funcionar bem para tensões de entrada próximas a zero, eles deixam de funcionar logaritmicamente e passam a funcionar linearmente. E alguns fabricantes adotam características diferentes para os seus circuitos, procedendo aí de 3 formas distintas. Eu posso operar da forma correta, a partir do momento que a tensão de entrada está acima do valor unitário, e saturar negativamente para tensões de entrada negativas. Posso ter o circuito com um retificador de precisão na entrada, então a parte log vai estar sempre sendo feita com valores positivos, só que a partir do momento que o circuito detecta que você está com uma entrada negativa, ele inverte a polaridade lá da saída, então ele vai conseguir fazer log com saída positiva sempre, tá? Para uma entrada positiva e negativa. É uma outra forma de fazer. Ou ainda eu posso trabalhar com circuitos que detectam a polaridade, fazem a operação logarítmica positiva, mas eles geram uma saída aqui negativa,
esse tipo de amplificador operacional é o chamado true log, tá? Porque ele apresenta uma resposta simétrica para valores positivos e negativos. Temos aqui alguns exemplos de circuitos comerciais que trabalham dessa forma. Então, conforme a gente já comentou, os amplificadores log e antilog são circuitos lineares, cuja tensão de saída é proporcional ao logarítmico ou ao exponencial da tensão de entrada. E a ideia é utilizá-los para fazer multiplicação, divisão, porque trabalhando com os sinais em logarítmicos, isso pode ser realizado através de operações como adição e subtração, que são bem mais fáceis de fazer com amplificadores operacionais. Então, as aplicações são aplicações que você precisa fazer multiplicação, divisão, potência, raiz. Então, circuitos que você precisa calcular potência ativa, potência reativa, fazer a multiplicação de tensão e corrente, são bastante úteis você utilizar aplicadores operacionais log e antilog para fazer compressão e descompressão de sinais analógicos, detecção de valor RMS, controle de processo, muitos circuitos, você quer fazer controle de temperatura e utiliza resistências variáveis com a temperatura. E boa parte dessas resistências tem uma saída logarítmica. Então, você pode utilizar a função exponencial para linearizar a sua saída. E você pode fazer o amplificador logarítmico utilizando um diodo aqui na realimentação, ou utilizar um transistor conectado como diodo, conhecido como transdiodo, tem essa simbologia, e a conexão é desta forma, com a base conectada no coletor. Então, a maioria dos amplificadores logarítmicos é baseada na relação logarítmica que existe entre a corrente de coletor e a tensão base-emissor do transistor bipolar de junção. A tensão de entrada é convertida por uma corrente através do resistor R1 e essa flui pelo coletor do transistor, modulando a tensão base-emissor de acordo com a tensão de entrada. O on-pop vai forçar a tensão do coletor para zero através do curto-circuito virtual. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a corrente de coletor, que é dada por esta equação de Ebers-Moll, ela vai ser igual à corrente resultante da tensão de entrada dividido pela resistência R1. Tá? A equação de Ebers-Moll, ela contempla aqui a corrente de saturação, que depende de características físicas do semicondutor, características físicas da junção PNP do transistor, ou NPN, no caso do transistor NPN, e outras variáveis como a carga do elétron, a constante de Boltzmann, a temperatura e a tensão base-emissor. Isso pode ser simplificado para esta relação aqui, a corrente de saturação E elevado a VBE, então tensão base-emissor, dividido por uma tensão térmica, que é um valor proporcional à temperatura. Então, para a temperatura de aproximadamente 300 Kelvin, a gente vai ter aí essa relação aqui aproximada, onde essa corrente de saturação costuma ser um valor muito, muito pequeno. É uma corrente aí da ordem de 10 na menos 15. Então, considerando que esta é a relação da corrente de coletor, você substitui no circuito e você vai obter que a tensão de saída ela é menos a tensão VBE, que vai ser menos essa tensão térmica, Ln da corrente de coletor pela corrente de saturação, aonde você ainda pode substituir que a corrente de coletor é igual à tensão de entrada por R, e você vai chegar nesta relação aqui, demonstrando que a saída depende do logaritmo neperiano da entrada, estabelecendo a relação logarítmica que a gente tanto comentou. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estabilidade térmica e de temperatura. Como mostrado na equação anterior, a operação logarítmica depende de uma tensão a qual
é dependente da temperatura, então só aqui já temos uma certa dependência, mas a corrente de saturação ela também é fortemente dependente da temperatura, além da geometria do componente. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, a corrente de saturação ela aproximadamente dobra para cada 5 graus de variação na temperatura. Então é bastante importante fazer uma compensação de temperatura no circuito. A banda passante do sistema ela é mais estreita para pequenos sinais, porque a resistência do emissor aumenta para correntes pequenas, então é sempre melhor trabalhar com uma corrente um pouco mais próxima da corrente nominal do transistor do que trabalhar com uma corrente muito pequena. A impedância da fonte de entrada ela também pode traduzir em alguns erros, tá? De modo que ela deve ser muito menor do que a resistência R1 utilizada no circuito. E se a gente utilizar um transistor PNP, eu vou poder mudar a polaridade do sinal de entrada. Entretanto, transistores PNP eles têm um desempenho muito pior do que transistores NPN. E isso vai se refletir na resposta do amplificador logarítmico. Então, aqui temos a função de transferência, tá, de um amplificador logarítmico. Se a gente olhar em escala linear, você vai ver essa característica aqui, para a tensão de entrada vindo de aproximadamente 0 até 1 volt, a gente vê essa resposta. A resposta é negativa, pois o nosso amplificador ele é do tipo inversor, e quando eu coloco a escala na forma de escala logarítmica, a gente vê aqui uma característica linear, né, onde para vir de 1 milivolt até aproximadamente 1 volt, eu tenho aqui uma resposta linear, demonstrando que ele está operando da forma log. Amplificador logarítmico integrado. Bom, é bastante comum você, quando precisa de um amplificador logarítmico, você utilizar o amplificador logarítmico integrado. Por que disso? Porque o circuito integrado ele vai ter apenas alguns componentes adicionais externos e internamente ele vai ter diversos circuitos para proporcionar um desempenho aprimorado, reduzindo os efeitos da temperatura, proporcionar proteção para a junção base-emissor do transistor que você está utilizando. Ele vai reduzir os erros de resistência do transistor e erros de offset do ampómetro e vai poder aceitar correntes e tensões com entradas bipolares, uma vez que o amplificador logarítmico básico não aceita. Tá? Então, temos aqui o exemplo de alguns circuitos integrados, amplificadores logarítmicos, AD640, AD641, ICL 8048, log 100, 4127, são alguns exemplos de amplificadores logarítmicos integrados. Amplificadores log em circuitos integrados, eles podem ser bem caros em relação a você comprar componentes e fazer um amplificador logarítmico discreto. Entretanto, é bem difícil você fazer um circuito amplificador logarítmico discreto que tenha um desempenho bem razoável. Tá? Para você ter uma linearidade em torno de 1%, você tem que ter um projeto bastante cuidadoso e utilizar componentes de precisão e vários métodos de compensação no teu circuito, o que acaba elevando bastante o seu custo e também resultando em um tempo de projeto e aprimoramento bastante razoável. Tá? Desta forma, pagar até 10 vezes mais pelo amplificador integrado pode não ser uma má opção. Certo? Se você considerar o custo de engenharia para desenvolvimento, esse custo aqui ele pode se pagar tranquilamente dentro de um projeto. Mas é claro que se isso não couber no seu projeto, você vai ter que trabalhar a partir dos amplificadores operacionais. Com a compensação de temperatura, a equação que a gente chegou anteriormente, ele mostra que a tensão de saída depende dessa tensão térmica, que depende, obviamente, da temperatura, e da corrente de saturação, que também depende da temperatura. Certo? Então, a gente precisa corrigir esse offset
de temperatura, tanto do IS quanto aqui do VT. Uma forma de compensar isso é utilizar um transistor igual ao transistor que você está utilizando aqui para fazer a realimentação, de forma que este transistor, como ele vai ter as mesmas características do Q1, ele é que vai acabar produzindo a compensação. Ele tem as mesmas características, então ele tem o mesmo IS, o mesmo VT, e vai se comportar da mesma maneira. Então a gente utiliza este circuito aqui com uma corrente de referência e esse transistor Q2, de modo que ele injete aqui uma corrente que vai acabar compensando os efeitos aqui nessa corrente de Q1, que, por sua vez, tem os efeitos da temperatura que a gente já comentou. Tá? Aqui nesse circuito, temos ainda outros elementos. Um deles é essa resistência R aqui, variável com a temperatura, que ela também vai produzir uma compensação. Ela vai produzir a compensação referente à tensão VT aqui. Então, um ajuste do offset em relação a VT. Estou aqui demonstrando o funcionamento da compensação apresentada anteriormente. Para o transistor 1, temos que a tensão base emissor é a tensão VT, logaritmo neperiano, da tensão de entrada pela resistência R1, que multiplica a corrente de saturação. Para o transistor 2, a diferença é que agora a corrente é uma corrente de referência dada por uma fonte que deve ser independente da temperatura. A tensão de saída é dada pelo amplificador não inversor, como sendo a tensão de entrada 1 mais a relação de R3 por R4. Então, V1 é o VB1 menos o VB2, que multiplica o R3 com o R4. Substituindo essas relações aqui, você chega em Ln de R1 pela corrente de referência, pela tensão VI, S2 por S1. Então, aqui a gente vê que se o S2 subir e o S1 subir igualmente, isto não vai fazer diferença porque eles estarão se cancelando aqui na expressão. Tá? Então, qualquer variação em S2, desde que ocorra igualmente em S1, você não vai ter o efeito desta temperatura na saída. Entretanto, o efeito de VT ainda ocorre. Por isso que no amplificador não inversor que está fazendo esta soma, você deve utilizar aqui um resistor variável, de forma que essa variação seja exatamente o contrário da variação de VT, para fazer a compensação de VT. Tá? Então, fazer esse cancelamento. Okay? Então, a ideia é que você utilize transistores casados para que S1 seja igual a S2 e cancelar esse offset. Para cancelar a dependência do ganho com a temperatura, o resistor R3 tem que ser bem maior do que o resistor R4. E o diodo D1 ele vai proteger a base do emissor contra tensões reversas excessivas. Ainda a gente observa essa presença desse capacitor e esse resistor RE, que devido a utilizar um circuito ativo na realimentação, eu posso ter oscilações desse amplificador operacional. Então, aqui a ideia é utilizar um filtro passa-baixa, que realiza um amortecimento de forma a cancelar essas oscilações. Entretanto, ele vai penalizar um pouquinho aí a resposta em frequência do circuito. Tá? Vai limitar um pouco a resposta em frequência. Bom, o amplificador logarítmico com transistor conectado como diodo, então ele faz essa conexão aqui, conforme a gente já comentou. A análise é a mesma da faixa anterior, mas a faixa logarítmica é um pouquinho mais limitada para 4 ou 5 décadas, por conta da soma das correntes base e coletor. Tá? Ele tem como vantagens uma mudança fácil de polaridade, basta inverter o transistor, tem uma estabilidade bastante interessante e uma resposta mais rápida. Tá?
ele vai continuar funcionando com uma relação parecida com a anterior, porque a característica vai ser essa aqui, certo? A corrente ESE é a exponencial da tensão base emissor pela tensão térmica menos 1. Tá? Eu coloquei um outro vídeo que também vai mostrar essa operação com diodo para vocês. Recomendo que vocês assistam. O amplificador antilog ou amplificador exponencial. Ele realiza a função inversa do amplificador logarítmico. A tensão de saída é proporcional a uma base, seja ela decimal ou exponencial, elevada à razão entre duas tensões. Os amplificadores antilog são utilizados juntamente com o amplificador logarítmico para realizar as operações de multiplicação, divisão, potência, da forma analógica. E a gente tem aí dois circuitos básicos. Tá? Observe que o amplificador operacional agora tem um resistor na realimentação e o elemento ativo ele está aqui em série com a entrada. Então, basicamente, é o circuito anterior, só que trocando de posição o elemento ativo. Lembrando que o transistor pode ser conectado com um diodo, com a sua base conectada ao emissor. A corrente de coletor, por sua vez, ela é a corrente de saturação que multiplica E elevado à tensão base emissor dividido pela tensão térmica. Então, equacionando o circuito, você tem que a tensão de saída é a corrente de coletor que multiplica a resistência R1, porque esta corrente tem que ser igual a esta, uma vez que a impedância do ampop é infinita, e aqui nós temos a conexão com terra virtual. Consequentemente, temos que a tensão de saída é a corrente de saturação que multiplica a resistência R1 e elevado a menos a tensão de entrada pela tensão térmica. Então está aqui a característica agora exponencial da tensão de entrada, da tensão de saída com a tensão de entrada. Estou mostrando agora o circuito completo, com compensação de temperatura. A gente tem este circuito aqui em cima, onde o transistor Q2 ele é utilizado para fazer a compensação da variação da corrente de saturação do transistor Q1. Temos aqui o capacitor juntamente com o resistor R2 para fazer a limitação da oscilação na realimentação. Temos aqui ainda esse divisor de tensão R3 e R4, com R4 variável com a temperatura, que vai servir para fazer a compensação da tensão VT. Fazendo aqui as equações, a gente chega aqui a corrente de coletor é igual à corrente de saturação, E elevado a VBE por VT menos 1, onde a corrente de coletor é aproximadamente a corrente de saturação exponencial do VBE dividido pelo VT, uma vez que isso daqui é bem maior do que esse valor 1, e isso aqui é igual à tensão de referência por R5. Tá? Então, aqui, utilizando uma tensão de referência para fazer a compensação. Já para a corrente de coletor do transistor 2, temos a corrente de saturação 2, E elevado a VBE2 por VT, e isso aqui é igual a V0 por R1. Então, temos aqui o V0 e o R1. Considerando que a tensão de entrada ela está relacionada com VBE1 e VBE2 por este circuitinho aqui. Então, V1 R4 por R4 mais R3, divisor de tensão. Isso aqui é igual a VBE1 menos VBE2. Trabalhando essas equações todas, chegamos que a tensão de saída é a tensão de referência, R1 por R5, E elevado a menos a tensão de entrada, R4 por R3 mais R4 VT. Então, onde a variação do R4 compensa a variação do VT e, conforme a gente já explicou, a variação do S1 é compensada pela variação do S2. Então, com isso, temos o amplificador antilog com compensação de temperatura.
Então, como atividade, a gente solicita que vocês façam uma simulação dos amplificadores log e anti-log utilizando diodos, obter a resposta em frequência desses circuitos e fazer uma comparação com a resposta ideal. Você pode fazer da forma gráfica. Então, você plota a resposta do amplificador logarítmico, do amplificador anti-log, e plota também no mesmo gráfico a resposta ideal a partir de uma equação. Comparando as duas, você pode verificar o erro. Tá? Ou ainda você pode obter alguns pontos da tua forma de onda e fazer uma tabelinha de valor calculado versus o valor obtido por simulação. Tá? Pode fazer das duas formas. Para que fique bem claro o que deve ser simulado, eu peguei essas duas figuras, do amplificador log e do anti-log, utilizando diodos, do roteiro para o laboratório da disciplina TE 052, é um relatório do professor Alessandro Queires, da UFPR, que eu também estou deixando disponível para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.